talvez esse seja um dos mais icônicos monstros da história do cinema. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos falar do clássico filme de Frankenstein. Um cientista louco junto de seu capanga dão vida a uma criatura composta por retalhos humanos. A grande questão é que esse monstro acaba escapando e entrando em contato com a sociedade. Frankenstein, lançado em 1931, com direção de James Whale, também responsável por O Homem Invisível, é um dos filmes que fazem parte, digamos assim, do movimento dos monstros da Universal, que foi quando esse estúdio decidiu investir pesadamente em produções que adaptam obras que trazem criaturas como o Drácula ou o Fantasma da Ópera. E diga-se de passagem, essas produções foram um enorme sucesso. Foi um grande investimento da Universal que gerou muito retorno e ficou marcado na história do cinema. Por mais que essas produções tenham um aspecto um tanto quanto enlatado e formulaico. Mas falando especificamente do Frankenstein de James Whale, temos aqui a adaptação de uma peça baseada na obra de Mary Shelley, autora do livro original que conta essa história. Uma ficção científica com elementos de terror. E aí, é claro, eu também preciso destacar o quanto Mary Shelley foi transgressora e à frente do seu tempo. A autora, uma mulher contando uma história com esse peso, com essa influência, no período histórico a qual ela lançou o livro, é muito significativo, é algo de se mencionar e de se aclamar. Eu acho até que ela não tem o reconhecimento devido pelo tamanho, a magnitude de sua obra. Acho que Mary deveria ser muito mais reconhecida e citada. A influência de Frankenstein, toda aquela coisa do médico e do monstro, cara, tá permeando a cultura pop, tá permeando o cinema, a literatura, assim, intimamente tá em tudo que é lugar. E para além dessa influência mais óbvia que a obra trouxe no aspecto visual e até narrativo com determinados tropos, é uma obra que influencia a ficção científica e o horror através das suas temáticas. Essa coisa do homem que tem um ímpeto, uma vontade de brincar de Deus e gerar a vida. É o que Colin Clive entrega muito bem representando o Dr. Frankenstein, que também se tornou muito icônico além do monstro. Ele traz todo um exagero que pode soar um tanto quanto falso e caricatural, mas que carrega uma teatralidade, um aspecto mais vanguardista, digamos assim, que me remete, por exemplo, ao expressionismo alemão e alguns outros movimentos que muito me apetece e acaba dialogando com algumas escolhas estéticas que o filme vai acabar fazendo, em especial na direção de arte e na fotografia. Mas a gente já toca nisso um pouquinho mais pra frente, porque eu preciso aqui enaltecer, já que a gente está falando das interpretações, o nosso ator do monstro. Além do visual extremamente marcante, icônico, Boris Karloff, esse ator que vai o interpretar, acaba trazendo muito bem o grande coração desse personagem, que é a sua dualidade entre uma violência brutal, visceral e uma certa inocência infantil. É um personagem que por muitas vezes comete atrocidades, as maiores maldades, sem perceber de fato o que está fazendo e o peso das suas atitudes. E como isso vai ser enxergado pela sociedade é também um dos cernes desse filme e como ele vai encontrar alguns ecos para sua discussão. E compreendendo essa lógica, Boris Karloff acaba entregando um personagem que é um tanto travado e durão, mas ao mesmo tempo tem uma fluidez na forma de agir e um sentimento por trás daquela casca horrenda. Talvez a cena símbolo dessa dualidade seja o momento em que o personagem encontra uma garotinha brincando com as flores no lago e aí acontece o que acontece. Sie haben Einfluss?
E aí a gente pode entrar naqueles aspectos que eu mencionei anteriormente, da fotografia, da direção de arte e também da montagem, que é muito bem trabalhada aqui nesse filme. Mas inicialmente comentando sobre a fotografia, é muito evidente a influência do movimento expressionista alemão, representado ali por filmes como O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu. Existe uma distorção das formas, um forte uso do contraste e principalmente das sombras. O escuro é muito bem explorado, mas também as partes claras dialogando com essa massa escura. E dessa forma o filme cria um senso de mistério e horror crescente que vai permear todo o filme, dos momentos mais singelos até os momentos mais duros. E também vai construir imagens muito potentes e significativas, como por exemplo aquele momento que o público, ou melhor, o povo, marcha em direção ao moinho com tochas e tridentes. É uma imagem muito forte, significativa e que me remete inclusive a algo fora do expressionismo alemão, por mais que tenha essa carga. É uma cena que me remete ao cinema soviético, mais precisamente o cinema de Sergei Eisenstein, que para além de ser um cineasta brilhante que compõe imagens muito fortes, é um dos pais da montagem. E aí a gente entra nesse quesito aqui. Frankenstein é um filme de 1h10, muito rapidinho e muito dinâmico, principalmente se a gente levar em conta o contexto em que ele está sendo produzido. É uma época onde as narrativas tinham uma cadência um pouco mais lenta, um pouco mais desacelerada. E aqui, nadando contra essa maré, é um filme enérgico e muito rápido. Toda cena ali tem um certo propósito para impulsionar a trama para frente e ao mesmo tempo não fica corrido demais a ponto do filme não se aprofundar em nada e suas discussões ficarem rasas. Muito pelo contrário, ele consegue um equilíbrio dessa profundidade com essa velocidade, que não vai se dar única e exclusivamente pela progressão da história como um todo, mas a progressão das próprias cenas funcionando individualmente. A montagem não é dura em momento algum. A blocagem do filme é muito bem pensada por James Whale, que talvez seja um dos melhores, se não o melhor diretor que pegou projetos aí nos monstros da Universal. Ele imprime uma dinâmica com sua câmera muito particular, com movimentos extremamente ousados e até inventivos para sua época. Existem algumas composições ali que muito me chamam a atenção, como ele trabalha os personagens pequenininhos no cenário, ou como ele trabalha o close para potencializar um sentimento, não de forma trivial, como é feito muito costumeiramente hoje em dia. Um exemplo que fez isso foi o Oppenheimer, que trabalha ali muito intensamente a cara do Cillian Murphy com aquele close que desfoca por completo o fundo e é tão exaustivamente usado que já em determinado momento não te causa mais nada. Aqui em Frankenstein não, é muito pontual, é muito certeiro e quando aparece consegue, de certa maneira, te tocar profundamente. E aí, só para concluir esses aspectos, entre aspas, técnicos, afinal todos os departamentos do cinema carregam uma certa técnica para se desenvolverem, na direção de arte a gente vai encontrar ainda ecos dessa influência do expressionismo alemão, no design ali, por exemplo, do laboratório, mas eu trago algo a mais. Como ele incorpora a essa estética já de certa forma consolidada, alguns elementos mais futuristas, como o caso de todo o maquinário do laboratório, que traz eletricidade, luzes e uma certa mecanicidade para a composição. É muito interessante e acho que isso deveria ser até mais valorizado do que geralmente é quando eu vou aí assistir algumas críticas ou alguns comentários sobre o filme. Mas e aí, qual a sua opinião sobre o Frankenstein de 1931? Pra mim, é o melhor filme dos monstros da Universal. Eu adoro essa dinâmica que o filme imprime, a sua fotografia é extremamente influente e influenciada por coisas que eu também morro de paixão e adoro. A direção também é extremamente segura, com decisões extremamente
ousadas que potencializam as interpretações. E aí, é claro, quando a gente vai falar dos personagens, a gente tem uma série de ícones sendo representados aqui, que entraram para o imaginário popular. Provavelmente, quando eu falo Frankenstein, é a imagem desse filme que vem na sua cabeça. E olha que essa é uma história muito adaptada. A gente teve, por exemplo, uma versão Frankenstein de Mary Shelley, protagonizada pelo De Niro e dirigida por Kenneth Branagh, que não chega nem aos pés desse aqui. E é claro, a gente também tem algumas releituras dessa história com outros pontos de vista, como por exemplo no ano passado Pobres Criaturas, que vai se utilizar de certa maneira de um ponto de partida semelhante ao de Frankenstein para discutir o papel da mulher da sociedade, um certo sentimento de libertação que essa nova descoberta do mundo vai causar. É um filme também muito interessante e que, se você ainda não assistiu, fica a dica aí. Foi indicado e levou alguns Oscars agora em 2024. E aproveita que foi aqui nos comentários para me dizer o que achou do Frankenstein, curte o vídeo e se inscreve no canal se é novo por aqui, ativando o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Compartilha com os amigos também, e é isso. Valeu, falou e fui! Até a próxima!